Olá pessoal, sou Cistra Paz, fisioterapeuta, pesquisadora em células contratas Mater. Trago hoje aqui mais uma informação que é sobre um tratamento com aminoácidos à base de fórmulas variadas, tratamento para rins multicístico displásico, através destas fórmulas que a gente vai fazendo por etapas, Recentemente eu estou fazendo um experimento que está sendo realizado em uma criança de 3 anos de idade, que ela é portadora de rins multicístico displásicos. Então, veja só, há quem pense que aminoácidos servem apenas como suplemento alimentar ou suplemento para pós e pré-treino, mas não é bem assim. Os aminoácidos, se nós conhecermos bem a função, não é exatamente aquela função como trata a literatura médica, não. O que cada aminoácido pode tratar? Por exemplo, na cabeça, os aminoácidos na cabeça, eles podem tratar Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, ansiedade, depressão, estresse. No sangue, pode tratar leucemia, pode tratar anemia. Então, assim, só que a gente precisa saber como agrupar estes aminoácidos. Só para você ter uma ideia, os ácidos não podem de forma nenhuma entrar nesses tratamentos, Ele, ao invés de ajudar e de melhorar, ele atrapalha, os ácidos nos tratamentos. Então, eles são muito importantes dentro do nosso organismo, porque são moléculas leitoras, proativas, precisas, com capacidade de leituras extraordinárias, e pode fazer um trabalho excelente dentro do organismo. Por conhecer um pouco desses aminoácidos, então eu me propus a fazer o tratamento desta criança que tem esse problema de rins multicístico, porque eu sabia que eles poderiam, eu sei que eles podem fazer qualquer coisa ali no rins, eu sabia que eles poderiam melhorar o quadro dessa criança, e vocês vão se surpreender com os resultados. Só que eu ainda não cheguei na 4ª etapa, que é do resultado geral do rins acometido, porque o outro tá tudo bem, o rim acometido. Só que as 3 etapas que eu tracei como objetivo, eu vou falar daqui a pouco quais são os objetivos, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Então, falta somente a última etapa, e eu acredito que já está tudo bem também com o rim da criança, e vai dar tudo certo está dando tudo certo com esse tratamento. O tratamento com essa criança iniciou no dia 15 de dezembro de 2022, Nós estamos agora com 51 dias, apresentando assim ótimos resultados. A criança, quando chegou para mim, ela tinha uma PA elevada, inflamações glandulares, sono turbulento, tinha indisposição física, alergia e uma pequena dislalia na fala. Também peso e altura um pouquinho também abaixo da média, mas nada também assim de preocupar não, bem pouco. E por fim um rim displásico, que é um rim sem função, E que a literatura médica acha que esse rim não tem mais jeito, que com o tempo o próprio organismo absorve esse rim. E eu vim hoje aqui para provar bem o contrário, Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então, eu tracei 4 objetivos para o tratamento deste rim. A primeira coisa, o meu primeiro objetivo, o que é que eu foquei? Veja só, o que é que eu foquei? Se a criança apresenta todo esse quadro que eu acabei de relatar, então o meu foco seria glândulas, certo? No sistema glandular seria o meu foco. Porque tudo isso aí, vendo o conjunto, como funciona o nosso organismo, O sistema de leituras, então eu achei que seria o sistema glandular o principal foco, nem tanto a pressão arterial, porque na minha concepção, a pressão arterial funciona assim como a febre para o organismo, é um sinal de alerta de que há alguma inflamação. Da mesma forma, a pressão arterial, ela também é um sinal de que há alguma coisa errada com o organismo, precisando de ser consertada urgente, Então, eu foquei no sistema glandular para ver se
Daí os outros problemas seriam sanados, que eu acabei de relatar. E deu muito certo, realmente deu muito certo. Então, em pouco tempo, a pressão, tudo foi, todas as disfunções do organismo foram se reorganizando, de forma que em pouco tempo, não muito tempo, a criança já apresentava assim, quase tudo já estava resolvido. Então, alguns pontos ainda precisava de ir melhorando, né? Mas assim, a partir daí ela já melhorou o sono, a disposição física, né? Já melhorou uma série de outros fatores. O outro objetivo seria construir um diário com informações relevantes sobre sinais vitais, né? Então, dos sinais vitais, né, nós já sabemos pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, isso diariamente, né? Se é um diário, diariamente. Então, controle da urina. Então, foi anotado, eu tenho tudo registrado, tudo que eu estou dizendo aqui, gente, está protocolado, está registrado, está em minhas mãos também. O controle da urina, eu queria saber a cor, o volume e o horário que ele estava urinando, certo? Para ver, até porque eu queria ver o acompanhamento do meu tratamento, como era que essa criança, ela estava reagindo através de tudo isso. Se a pressão estava melhorando, se a urina estava melhorando, se tudo estava melhorando, então o tratamento estava dando certo com os aminoácidos. Ainda continha, nesse diáriozinho, sobre as disposições físicas, o apetite, o sono, o humor, tudo isso constava no relatório diário, né? Depois eu tracei um outro objetivo, que seria as fórmulas, né, associadas às vitaminas e aos minerais. Então, gente, veja aqui. Nós temos aqui, a literatura médica fala de aminoácidos essenciais e não essenciais. Ele dá 9 essenciais e 12 e 11 não essenciais. Veja, eu chamo de aminoalfas ribose. Por que aminoalfas ribose? Porque são células, são moléculas bastante inteligentes, como eu já falei, dizer, proativas, né? Que elas sabem fazer tudo dentro do organismo, sabem organizar. Então, elas não são ácidas. Os ácidos ficam à parte, por isso que eu não chamo de aminoácidos, né? Então, gente, nós temos o grupo dessas que eu acabei de falar, desse conjunto de moléculas, né, que são, na realidade, fitas leitoras, né? Então, esses grupos, a gente pode tirar daí deste grupo, que só são 8, o restante não trata. 4 delas servem apenas em genética, servem para fazer bebês gêmeos, bebê genial, né, bebês assim, então elas servem somente em genética. Então, esses grupos de aminoácidos, de aminos alfas, nós podemos dividi-los, né? Grupos que vão tratar, um grupo que trata só a cabeça, um grupo que trata só os músculos, um grupo que vai tratar enfermidades, um grupo que vai tratar lá no rins. Então é preciso um conhecimento bom, porque, por exemplo, a literatura médica, ela trata tirosina, alanina e glicina, né? Nesse grupo de não essenciais. Na realidade, elas são muito importantes no tratamento, ela faz parte desse grupo de 8 que trata as mais diversas enfermidades no organismo, certo? E o último objetivo, e o mais ousado, seria apresentar resultados comprobatórios de que um rim displásico poderia ser funcional, tendo em vista que eles são adaptáveis e flexíveis. Eles são adaptáveis e flexíveis, ou seja, ao contrário do que diz a ciência, que não deu certo e tal, então ele vai ali acabar, né? Ele vai encerrar e o organismo, ele vai ser absorvido pelo próprio organismo e pronto. Não é assim. Ele está ali cheio de fitas leitoras, com tudo. Pode ser pequenininho como for, pode ser, mas ele continua com todo o seu conjunto, apenas precisando de receber comandos para entrar em funcionamento, comandos corretos, né, para entrar em funcionamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a minha meta principal era mostrar que o rim displásico, ele é adaptável e flexível.
E a gente vai ver daqui a pouco, mais para o final, né, mais para a conclusão desse evento, que na realidade esse rim, ele no período, né, antes do tratamento, ele tinha lá 1,5 cm e pouco. Aí depois ninguém fez nada, aí ele ficou em 44 milímetros. Diminuiu bastante, mais de 100% diminuiu. Quando eu iniciei o tratamento, com pouco tempo, ele já aumentou mais de 120%. Eu tenho tudo anotado aqui direitinho e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, com apenas 51 dias de tratamento, a criança realizou alguns exames no início e no final de março. Mas, porém, ele já havia, lógico que já vem desde a gestação e tudo, quando o bebê nasceu, já havia feito outros exames, né? Tinha uma série de outros exames e foi muito bom, porque assim, eu pude pegar os exames anteriores e comprovar para ver o que tinha acontecido. Por exemplo, em agosto de 2022, em agosto, ele fez uns exames. Em dezembro de 2022, bem próximo de quando eu iniciei o tratamento dele, ele fez outros exames e a gente vê como o quadro dele piorou, como o rim dele, o rim acometido, ele murchou, ficou, né, minúsculo. Então, e após o tratamento que eu iniciei com ele, com os aminoalfas, né, então ele novamente ele começou a se expandir. Eu vou dizer para vocês os tipos de exames que a criança fez e depois eu vou fazer um comparativo para vocês verem as medidas antes e as medidas depois. Eu acredito que este vídeo deve interessar muito se é que eles têm interesse, né, o médico nefrologista, a pediatra, cardiologia, né, pediatra, porque pode ser que tenha muitas crianças com esse problema, eu não sei se tem, né, mas eu fiz dessa criança porque era uma criança vizinha minha e eu sabia que podia ajudar e me propus a ajudar e graças a Deus está dando tudo certo. Então, foram realizados os seguintes exames: relação microalbuminúria e creatinúria, relação cálcio-creatina, urocultura, exame qualitativo da urina, avaliação abdominal e artéria renal, ultrassonografia renal com volume vesical pré e pós-micção, ultrassonografia vesicular com Doppler colorido, ECG de repouso, ecocardiograma, ecodoppler cardiograma também com transtorácico, certo? Então, gente, eu tenho todos esses documentos em mãos. E o que eu vou mostrar para vocês não sou eu que estou dizendo. É comprovado através dos exames que foram realizados. Eu tenho tudo aqui comprovado, né? Então, para encerrar esse vídeo, não ficar assim tão cansativo, eu vou mostrar para vocês, fazer aqui um comparativo dos resultados. Só para vocês terem uma ideia, o cisto que havia no rim acometido, em 10 de agosto, quando fez o exame, o cisto tinha 0,14 centímetros a 0,48, né, de diâmetro. Agora, em 6 de fevereiro, com poucos dias do tratamento, 6 de fevereiro desse ano, 2023, porque essa medida foi lá em agosto de 2022. 6 de fevereiro, agora, de 2023, ele estava com 0,09 de tamanho, ou seja, o cisto bem pequenininho, né? Praticamente nada. Com relação às medidas, vejam agora a discrepância, a diferença do antes e do agora, certo? No dia 10 de agosto do ano passado, veja, no dia 10 de agosto do ano passado, o rim acometido, o rim displásico, ele tinha 1 centímetro, ponto 21, vezes 34, vezes 0,51 centímetro. Em dezembro, antes do tratamento, ele tinha 1 centímetro, ponto 21, foi para 44 milímetros
diminuiu, certo? Com poucos dias do tratamento, em 6 de fevereiro, olha o pulo, o quanto se expandiu, o quanto ele aumentou. Ele foi para 2 centímetros, ponto 14, 0,84 vezes 1,02 centímetros. Ou seja, ele aumentou, na minha opinião, não fiz o cálculo assim em porcentagem, até porque eu não sei, mas ele aumentou, acredito, em 120%. Porque se ele tinha 44 milímetros e ele foi para 2 centímetros, ponto 14, então eu calculei que com essa medida, em mais 2 meses, ele já estaria, o outro tem 8 centímetros, então ele já estaria na medida exata, né, de funcionalidade. Resta saber se vai existir também a funcionalidade direitinho, né? Então, um percentual residual de 12%, capacidade total 112 mm na curva de platô, e no dia 16/2 estava com 10% de capacidade vesical. A parede vesical também apresentou uma surpresa muito grande. A parede vesical, ela também se expandiu, né? Então, ela se expandiu de 0,18 centímetro para 19 centímetros de diâmetro. A dilatação calcial foi de 0,30 para 0,59 centímetros. Olha a expansão, né? E aí, ela examinou ele todo, ela fez um ecocardiograma, esse é o mais recente, um ecocardiograma e um ECG de repouso. Ela disse, foi uma expressão usada por ela, a pressão dele está linda, mãe, tá? Eu acompanhei a mãe, né? Mas ela não sabia que eu estava fazendo o tratamento, eu acompanhei para ver, tá? Queria escutar dela como era que estava e tal. Então, o resultado, o ecocardiograma dentro dos limites da normalidade, o ECG de repouso dentro dos limites, dentro da normalidade. E ela disse que a pressão dele estava ótima e tal, porém, ela fez uma pontuação de exame anterior, mostrando que a diastólica não era exatamente, era só a médiazinha, uma médiazinha que faz aí, né? Porque eu não sou cardiologista, não sei. Mas aí, a média dessa diastólica estava um pouquinho só acima, né, do que é para ser, só um pouquinho. Mas ela nada de preocupante, inclusive foi naqueles exames, porque tudo que ela fez estava perfeito, né? Estava tudo bem, sem nenhum problema, ela muito satisfeita que a criança ficou uma criança, digamos assim, muito, muito saudável, esperta, adora correr, brincar, pular, estuda e assim, sem nenhum problema. Nunca mais teve nenhuma enfermidade, e vivia tendo virosezinha, relato da mãe que ele tinha virose de vez em quando, tinha isso, aquilo, acho que uma febre, uma coisa, mas ele nunca mais teve nenhum tipo de, digamos assim, de enfermidade. A pressão arterial se manteve sempre dentro dos limites da normalidade desde que iniciou o tratamento, né? E só fazendo algumas observações. A alergia ficou por último. Peso, altura, alergia, essas coisinhas assim mais simples. A fala, eu deixei por último, porque a fala também eu estou tratando. Tudo, eu quero tratar tudo. E aí a alergia, ainda quando ele, um insetozinho pica ele, aí fica aquele inflamado, né? Mas a última forma, quando eu entreguei, eu já dei alta para ele. Porque não havia mais necessidade, eu estava fazendo atendimento a ele. Primeiro eu iniciei todos os dias da semana, depois 2 dias na semana, depois 1 dia e depois eu dei alta porque não havia mais necessidade. Ele entrava na minha casa rindo, brincando, correndo e um aspecto de muito saudável, uma criança muito saudável. Agora, o rim esquerdo, aquele que a literatura acha que não tem jeito, que vai se absorver de tudo. Então, esse é meu foco, meu objetivo principal nesse trabalho, é trazer esse rim de volta à funcionalidade, não é? Porque se tudo der certo, quantas crianças a gente pode
melhorar, né? Que eu sei que tem muitas mães aí em aflição. A mãe desse bebê vivia muito aflita com a situação da criança, né? O dia que ela teve a notícia, através da doutora, cardiologista, que a pressão dele estava tão alta, que possivelmente ia ter que entrar com medicação. E ela estava assim muito aflita. Foi isso que me comoveu a ajudar a criança. Então, gente, a gente pode ajudar muitas outras crianças. Vai depender se esse vídeo, né, chega até pessoas que se interessem e que me mostrem, porque eu não sei onde tem essas crianças, né? Onde tem essas crianças, que a gente possa ajudar a tratar essas crianças o mais rápido possível. Essa criança da qual fale que futuramente, em breve eu estarei aqui apresentando os resultados finais e aí eu vou citar o nome da criança e tal, tudo direitinho, todo o protocolo direitinho. Ainda não fiz isso agora porque não terminou ainda o tratamento, mas é tão assim animador que eu resolvi já publicar esse vídeo para que, quem sabe, a minha intenção é que a gente possa ajudar outras crianças, como eu acabei de falar, a melhorar também esse quadro, né? E que também a gente possa saber que os aminoácidos, eles podem fazer coisas fantásticas dentro do organismo da gente. Eles têm uma capacidade extraordinária, maravilhosa, eles consertam lá dentro, faz tudo que até nem as medicações às vezes não faz. E o que é melhor, sem causar dano nenhum ao organismo, porque eles trabalham de forma bem suave. Então, para encerrar este vídeo, eu também queria agradecer o meu filho, que deixou o trabalho dele para vir me ajudar aqui e tal, né? Sempre está me apoiando nesses trabalhos, nas minhas pesquisas. Agradecer também a mãe da criança, que depois também eu vou citar o nome dela direitinho, vou fazer tudo, né, como todo mundo gostaria de saber. Porque ela me ajudou muito também nessas questões. Se não fosse ela fazendo este diário, eu não poderia jamais saber do acompanhamento. E ela fez muito certinho, tudo direitinho, tudo bem pontual, de forma maravilhosa. Então, eu não ia saber a evolução desse tratamento, se estava dando certo. Então, o termômetro foi justamente esse diário que ajudou muito para saber. Através dele, eu sabia que estava tudo indo bem, a pressão, tudo que eu fiz referência aqui, estava indo muito bem, eu sabia disso através do diário. Então, meus agradecimentos também à mãe do bebê e ao meu filhão. E é isso.